Um bom, perfeito e agradável dia a todos, irmãos e irmãs. Sejam bem-vindos ao Política do Criador. Serão 23 dias de liberação profética de governo. Isso mesmo. Já ouvi muitas pessoas dizendo que política e religião não se misturam. Mas o que eles não sabem é que Deus tem um reino e governa sobre todos e tudo. O que chamam de política hoje, antes era chamado de reino. Temos inúmeros exemplos de políticos na Bíblia. A diferença de alguns deles é que uns políticos se submeteram a Deus o Criador, outros não se submeteram a Deus o Criador. E pelo fim da história de cada um deles, sabemos quem são eles. Nestes 23 dias, vamos ver algumas atitudes que podem bloquear ou liberar a autoridade profética na vida de governantes políticos, independente da religião. Afinal, Deus, o Criador, não tem religião. Toda a terra pertence a Deus, o Criador. Vamos lá? Vamos orar? Senhor nosso Deus, Criador dos céus e da terra, nós te agradecemos, meu Pai, por esta palavra, por ter aprendido com o Senhor, meu Pai, de que quando nós estamos debaixo da tua direção, debaixo da tua política, sim, a política do Criador, quando nós estamos debaixo do que o Senhor nos manda fazer, meu Pai, a gente não precisa fugir, não precisa se retirar, a gente não precisa realmente, meu Pai, nos afastar das malignidades que existem no mundo. Ao contrário, nós devemos realmente nos posicionar mais diante do Senhor, porque o mal se retira de nós, as coisas malignas saem de perto de nós, aquilo que não presta sai do nosso interior, sai dos nossos pensamentos, sai dos nossos entendimentos. Porém, quando nós desobedecemos ao Senhor, nós não queremos realmente nos posicionar diante do Senhor, nós acabamos atraindo pessoas para andarem conosco em situações de endividamento, de aperto, de amargura de espírito, em pessoas que realmente não têm condições de te servir sem o teu Espírito Santo, pessoas que realmente estão iguaizinhos a nós, cheios de malignidades, cheios de prostituição, cheios de adultérios, cheio de coisas que não vêm do Senhor. Por isso, Pai, em nome de Jesus, nós te pedimos, nos ensine a cada dia mais a nos posicionar diante do Senhor, a não deixar que o inimigo fique nos insinuando, o inimigo fique nos dizendo o que fazer, o diabo, a nossa carne fique dizendo o que nós devemos fazer, e que nós nos afastemos do Senhor, e que a gente fique seguindo os nossos próprios caminhos, e que a gente fique seguindo os nossos próprios pensamentos, porque se nós fizermos isso, nós vamos colher o fruto, meu Pai. O fruto que Davi estava colhendo aqui, o fruto que nós veremos que o rei Saul também vai colher. Meu pai, esse rei maligno que achava que ele podia fazer o que queria, meu pai, estava prestes a colher também o fruto dele. Mas infelizmente, meu pai, antes que viesse a tua justiça, antes que viesse o teu juízo sobre a vida desse rei que estava induzindo o povo a não te buscar, induzindo o povo a querer fazer a vontade deles. Antes disso, meu pai, esse rei trouxe consequências para o povo, trouxe consequências para aqueles que eram sacerdotes. Sim, meu pai, porque tanto o povo como os sacerdotes não estavam debaixo da tua direção, não estavam debaixo da tua vontade, meu pai. Estavam adorando o Senhor como se fosse brincadeira, estavam buscando o Senhor de uma maneira descoberta, meu Pai. Sim, não tinham a tua cobertura, Senhor, não tinham o teu Espírito Santo, não te buscavam todos os dias, não tinham uma comunhão com o Senhor todos os dias. Meu Pai, em nome de Jesus, nós não queremos viver isso na nossa vida, nós não queremos viver isso na nossa família, meu Pai. Nós não queremos que venha sobre a nossa família as malignidades daqueles que estão na política, muitas vezes com um coração corrupto, com um coração maligno, desejando o mal e a destruição das pessoas, elas nem percebem, porque elas estão debaixo de demônios, elas estão debaixo de espíritos imundos, elas estão debaixo de corrupção, elas estão debaixo de morte, de roubo, de destruição. E o diabo está esperando só o momento certo para se manifestar na vida dessas pessoas, para que elas venham contra nós para nos matar,
para nos roubar e para nos destruir. Mas, meu Pai, como igreja tua, como servos teus, meu Pai, nós queremos a tua proteção, nós queremos ser livres desse mal, nós queremos, meu Pai, em nome de Jesus, não viver o que aquelas pessoas malignas que têm um controle, que têm a política, que tem um governo, que tem uma autoridade sobre a vida deles, meu Pai. Nós não queremos viver o mal que eles estão para trazer na vida das pessoas se eles vierem a tomar o poder. Por isso, em nome de Jesus, nós te pedimos, levanta a tua igreja, Senhor, levanta aqueles que são sinceros com o Senhor, aqueles que não deixam a sua espada, que não encostam o seu escudo, que não deixam as suas armas espirituais encostado cada dia, meu Pai, todos os dias, aqueles que entram na guerra, aqueles que se posicionam contra as trevas, aqueles que realmente enxergam o que está acontecendo por detrás do que é natural, aqueles que enxergam as coisas espirituais. Meu Pai, levanta esse exército, Senhor, para que nós possamos entrar em guerra, para que essas pessoas sejam desmascaradas, para que as intenções do coração delas venham à tona, para que realmente a verdade que está acontecendo dentro delas venha às claras, meu Pai, traga às claras, seja descoberta, meu Pai. Sim, Senhor, em nome de Jesus, nós precisamos, meu Pai, porque senão nós não vamos saber o que realmente eles estão intencionando. Meu Pai, em nome de Jesus, visita a vida daqueles que são políticos, que estão lá na igreja, meu Pai, daqueles que são políticos que às vezes não têm cargo ainda, mas que têm o desejo de entrar lá na política. Visita a vida, meu Pai, dessas pessoas, unge eles, prepara eles para te servirem lá na política, meu Pai. Ó Senhor, em nome de Jesus, aqueles, meu Pai, que são sacerdotes do Senhor, que já estão na política, que eles estão lá no meio, são servos teus, têm um coração sincero contigo, meu Pai. Em nome de Jesus, enche eles de autoridade, enche eles de poder, dá discernimento, dá sabedoria, dá revelação, para que eles possam travar a guerra, para que eles possam destruir aqueles que estão querendo mal, para aqueles que estão debaixo do domínio das trevas, da política das trevas, estão governando para a destruição do povo, para a destruição daqueles que te servem, aqueles que são teus sacerdotes, para a destruição daqueles que muitas vezes são ingênuos, são inocentes e não sabem o que está acontecendo. Meu Pai, como igreja tua, nós nos colocamos para que eles recebam poder, para que eles recebam autoridade, para que eles recebam o espírito de revelação, para que as portas que estão fechadas naquele lugar sejam abertas para eles, para que eles possam realmente destronar as trevas daquele ambiente e a política seja regida e governada pelo Senhor, meu Pai. Que o Senhor, como Criador, governe sobre a política do Brasil e o Brasil vá para as tuas mãos, Senhor, porque nós queremos que o Brasil se torne um país realmente de adoradores, que te adoram em espírito e verdade. Senhor, em nome de Jesus, quantos líderes de igreja, meu Pai, estão envolvidos com as trevas, estão envolvidos com, meu Pai, a paralisia, eles estão parados, eles estão cansados, eles estão ansiosos, eles estão em depressão, eles estão, meu Pai, na incredulidade, eles não estão entendendo que o Senhor está para fazer algo grande, meu Pai. Enche eles do teu poder, desperta eles, meu Pai, para que eles não sejam pegos como esses sacerdotes aqui foram pegos e acabaram morrendo, e também as pessoas que não estavam posicionadas diante de ti, meu Pai. Em nome de Jesus, Senhor, visita a vida desses líderes de igreja, meu Pai. Oh Deus, em nome de Jesus, tu és poderoso, tu és o Criador dos céus e da terra. Enche o coração deles da tua política, enche o coração deles da tua política, coloca no coração deles a certeza de que o Senhor vai agir, de que o Senhor vai fazer algo, se eles se posicionarem, se eles pararem de brincar, de ficar cumprindo escalas, executando tarefas somente, mas quando eles se posicionarem para buscar o teu Espírito Santo, para se encherem da tua glória, para realmente saber o que o Senhor tem reservado para o Brasil, e eles se posicionarem. Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, visita a vida do teu povo, meu Pai. O teu povo, meu Pai, que muitas vezes estão sendo enganados por líderes que deixam eles sem te buscar para irem somente em cultos. Sim, meu Pai, o teu povo, meu Pai, que muitas vezes estão confiando em líderes de igreja achando que eles vão ser livres, que eles vão escapar da morte, que eles vão escapar das doenças, que eles vão escapar da miséria que está para vir no Brasil se a política das trevas for introduzida. Meu Pai, em nome de Jesus, este povo que acha que frequentar um culto só é o suficiente para eles escaparem. Meu Pai, em nome de Jesus, nós te pedimos, visita o coração deles, coloca no coração deles um desejo de te buscar todos os dias, de te adorar todos os dias,
de ler, de ouvir a tua palavra, de meditar na tua palavra, de estarem cheios do teu Santo Espírito, para que quando o Senhor for fazer algo no Brasil, eles também recebam uma notificação do Senhor, eles recebam uma mensagem, meu Pai, espiritual do Senhor, avisando para eles o que o Senhor está para fazer. Meu Pai, em nome de Jesus, nós somos a tua igreja, nós somos o teu povo, nós somos os teus adoradores. Nos livra, meu Pai, do mal. Nos mostra, meu Pai, o que está para acontecer, para que nós possamos verdadeiramente nos posicionar. Liberta o teu povo dessa vida, meu Pai. Essa vida de só pensar em coisas, de só querer ter coisas, de querer trabalhar mais do que para trabalhar para eles, para o mundo, para as coisas do que para o Senhor. De colocar as coisas do mundo em primeiro lugar, meu Pai. Isso não vai terminar bem, Senhor. Meu Pai, nós precisamos de um povo que realmente tem um coração voltado para o Senhor. Um povo que aonde quer que eles vão, meu Pai, eles estão cheios do teu Santo Espírito. Nós não queremos que eles venham a morrer, a ser destruídos. Nós queremos que eles te conheçam, que eles saibam quem o Senhor é. Em nome de Jesus, meu Pai. Eles estão sendo enganados por esse negócio de Copa do Mundo. Eles estão sendo enrolados. Eles dizem que não tem tempo para te buscar, não tem tempo para orar, não tem tempo para estar na tua presença. Mas aí o mundo levanta uma Copa do Mundo, levanta um futebol, todas as empresas fecham e param somente para assistir um jogo, onde as pessoas ficam chutando a bola dentro de uma trave, Senhor. Mas eles não chegam a parar as suas empresas para orar, para te adorar, não soltam fogos para o Senhor. Eles não param, meu Pai, as suas empresas, não param o país para te buscar, para que o Senhor tenha misericórdia e traga misericórdia para a vida deles, meu Pai. Esse povo, meu Pai, que insiste em buscar os seus interesses. Até quando, Senhor, o teu reino não será estabelecido na terra? Para que esse grupo de pessoas sejam excluídos, sejam tirados, arraigados da terra, meu Pai. Um povo que não consegue reservar 2 horas para te adorar, 2 horas para consagrar sua vida ao Senhor, mas consegue ficar 2 horas diante de uma televisão buscando um time de futebol para ganhar uma partida. Investe milhões por causa disso, Senhor. É esse tipo de povo, meu Pai, que vai escapar do que o Senhor está para trazer? É claro que não. Um povo que põe o seu coração nas coisas do mundo. Meu Pai, não é esse tipo de igreja que nós queremos. Um povo que para os cultos por causa de uma Copa. Um povo que não consegue ficar 2 horas te adorando, te buscando, lendo a tua palavra e meditando, mas consegue parar o país para fazer essas coisas. Aonde está o coração deles? No roubo, na morte e na destruição. Eles conseguem se alegrar diante de uma partida. Eles conseguem, meu Pai, se alegrar diante de uma partida, mas não têm alegria em ouvir tua palavra. Os lábios deles falam uma coisa, mas o coração deles está longe do Senhor. Eles ficam horas e horas, meu Pai, fazendo coisas, mas não conseguem estar na tua presença. Porque acham cansativo, porque acham tediante, porque acham chato, porque acham que é besteira. Até vir o mal que o Senhor está preparando para trazer na terra. Aí eu quero ver essas coisas que eles estão buscando, salvar eles das mãos do Senhor. Aí eu quero ver. Por isso, meu Pai, nós queremos te agradecer porque o Senhor abre os nossos olhos, porque o Senhor abre o nosso entendimento para não brincar com a vida, para não brincar com a tua adoração, para não brincar com a tua palavra, para não ficar, meu Pai, tratando as coisas do Senhor de maneira leviana. Senhor, é pelas nossas ações que nós sabemos onde está o nosso coração. Por isso, em nome de Jesus, eu te peço, Senhor, me ajude para que eu seja livre do mal. Sim, meu Pai, eu não quero consagrar a minha vida para as coisas antes do Senhor, de maneira nenhuma. Eu quero consagrar ao Senhor, porque na sua palavra diz que quando nós consagramos ao Senhor,
todas as outras coisas o Senhor vai nos dar. Por isso eu te peço, Senhor, eu te peço, me ajude para que eu permaneça com meu coração no Senhor e não numa partida de jogo, num time de futebol, gritando, berrando por causa deles, investindo dinheiro nessas coisas que só vão levar as pessoas para a morte e para a destruição. Porque o diabo quer que eles coloquem o coração nisso, que eles se alegrem, que eles pulem, deem saltos de alegria diante dessas coisas. E quando chegam diante da tua presença para te adorar, prestam um culto barato, um culto sem nenhum tipo de sentimento, um culto onde eles só pedem coisas, só querem coisas, um culto onde eles ficam preocupados com os interesses deles. É esse tipo de adorador, meu Pai, que vai te buscar. Até quando, meu Pai? Até quando nós teremos que conviver com esses tipos de pessoas? Pessoas que não entendem a importância de consagrar o seu coração ao Senhor, de consagrar a sua mente ao Senhor, de consagrar a sua vida ao Senhor. Mas quando o diabo faz propostas, quando o diabo atrai eles, eles vão correndo. Eles não brigam, não questionam, não se levantam contra. Sentem até prazer em estar diante dessas coisas. Mas quando estão diante do Senhor não tem prazer. Reclamam até de ter que ler a tua Bíblia. Reclamam de ter que orar. Reclamam de ter que jejuar. Reclamam de ter que meditar. Reclamam de ter que falar da tua palavra para as pessoas. Aonde que esse povo vai entrar no teu reino? Você acha que vai conseguir? Em nome de Jesus, meu Pai. Por isso, em nome de Jesus, eu te peço. Levanta aqueles que têm um coração realmente de adorador. Pessoas que realmente estão comprometidas com o teu reino, comprometidas com a tua palavra, até que o Senhor estabeleça aqui na terra o teu reino. Porque eles estão focados na vida eterna. Eles estão focados no tempo que passarão com o Senhor e todas as coisas muito maiores do que o mundo está oferecendo que nós vamos viver. Não são partidas de futebol, não são novelas, não são filmes, não são empregos, não são essas coisas que o teu reino vai ter para a nossa vida. Para a nossa vida serão coisas muito maiores do que o diabo está oferecendo para eles. Mas infelizmente o povo se alegra com isso e gosta disso e prefere essas coisas. Eles acham que estão vivendo uma vida saudável, que eles estão vivendo a vida, meu Pai, escolhendo essas coisas ao invés do Senhor, porque eles não vislumbram a eternidade. Eles não vislumbram o que é viver com o Senhor eternamente, num reino que o Senhor estabelecerá na terra. Eles ainda nem sequer experimentaram o teu reino nessa vida. Porque se tivesse experimentado o teu reino nessa vida, eles já iam imaginar o que seria o teu reino no futuro. Eles nem ligariam a televisão para assistir esses jogos. Eles fariam falir essa indústria que quer o coração das pessoas. Eles fariam falir a indústria das novelas pornográficas, prostitutas, que ensinam coisas malignas para as pessoas. Eles fariam falir tudo aquilo que compromete o teu reino. Tudo aquilo que não é da tua vontade, que é propagado nas redes sociais, nos meios de comunicação, nas empresas. Tudo aquilo que é contrário à tua vontade. Até mesmo os crentes, meu Pai, apoiam. Tem crente, meu Pai, que apoia essas coisas e aprovam essas coisas. Meu Pai, em nome de Jesus, nos dá um coração segundo o teu, meu Pai, para a gente enxergar que o diabo está armando astuta cilada, que o diabo está armando para dizer para Deus que o coração das pessoas não está no Senhor, que o coração das pessoas está aí nas coisas. E o diabo ainda prova para o Senhor, mostra para o Senhor isso. Ele levanta coisas, meu Pai, na terra para mostrar para os líderes das igrejas, para mostrar para o Senhor, para mostrar para os anjos que o povo não está com o coração no Senhor, que o coração do povo está em outras coisas. Ah, meu Pai, até quando? Até quando nós teremos que conviver com esse tipo de gente? Meu Pai, o Senhor é o Criador dos céus e da terra. Se as pessoas fizessem o que fazem pelas coisas por Ti, se o Brasil reconhecesse o Senhor como Deus verdadeiro, Criador dos céus e da terra, e Te adorasse, soltasse fogos,
parasse as empresas, pegasse parte dos canais das televisões para glorificar o teu nome, para levantar um clamor a ti, para glorificar o teu santo nome, esse Brasil estaria muito melhor. Mas o diabo consegue enganar eles. O diabo consegue tirar a atenção deles, meu Pai. Porque eles são muito infantis na fé. Eles são pessoas que se enganam facilmente. São pessoas tão fáceis de ser manipuladas. Até os líderes das igrejas manipulam eles. Até os líderes das igrejas manipulam essas pessoas, fazendo com que elas façam o que eles querem. São sacerdotes que estão nessa mesma condição aqui do que nós lemos. Sacerdotes que estão preocupados com que as pessoas satisfaçam os interesses deles. Meu Pai, até quando? Até quando a tua igreja será assim? Uma igreja que não te adora de verdadeira adoração, meu Pai. Que não coloca o Senhor em primeiro lugar. Que não consegue ter discernimento para enxergar essas astutas ciladas do diabo, para roubar o coração deles, para roubar os pensamentos deles. Por isso, em nome de Jesus, eu te peço, Senhor. Eu sei que na terra existem pessoas que ainda te amam o dia inteiro, que te adoram o dia inteiro, que estão mais preocupados com a vida que o Senhor prometeu do que com esta vida. Em nome de Jesus, levanta esse exército. Levanta essas pessoas, meu Pai, que não conseguem ficar um minuto sequer longe da tua presença, que no trabalho te adoram, que na política te adoram, que nas empresas te adoram, que nas escolas te adoram, que nas artes te adoram, que nos meios de comunicação te adoram, nas casas te adoram, em todos os lugares. Levanta essas pessoas que têm esse coração, meu Pai, sincero, que quando estão fazendo as coisas estão te adorando e não com o coração em outras coisas. Meu Pai, esse tipo de povo que nós queremos ao nosso lado, são esse exército que nós queremos que o Senhor levante nesta terra, no Brasil, para que o Brasil seja um Brasil de adoradores verdadeiros do Senhor, que sejam de pessoas realmente que enxergam a eternidade e não enxergam somente essa vida medíocre de 80, 90 anos nessa terra e acham que vão ser felizes. Não, meu Pai. Nós queremos um povo que enxerga o que é viver com o Senhor eternamente, que não se deixe encantar e se seduzir pelas coisas que o mundo está oferecendo. Em nome de Jesus, meu Pai. Nós queremos um povo que não faça o que Davi fez, que se desviou da tua presença de tal maneira para chegar ao ponto de achar que se as pessoas estivessem com ele estariam salvas. Meu Pai, em nome de Jesus, limpa o nosso coração para que a gente saiba que a salvação, para que a gente saiba que o livramento só vem do Senhor, Criador dos céus e da terra. Em nenhum outro há salvação. Até o teu Filho, que morreu na cruz por nós, Jesus Cristo, se o Senhor não ressuscitasse ele, ele não estaria vivo. Por isso, em nome de Jesus, nos limpa, nos santifica. Nós queremos dar glória a Ti. Nós queremos pregar para as pessoas que é em Ti que está a salvação, que o coração delas deve gritar, devem berrar, devem soltar fogos, é pelo Senhor. Devem ter essa alegria que as pessoas têm por um time de futebol, que não dá nem valor para eles, que não querem nem saber deles depois. Meu Pai, nós precisamos desse tipo de igreja. Uma igreja que queima por dentro por Ti, que queima em Te adorar, que não consegue viver um segundo sequer longe de Ti, meu Pai. Em nome de Jesus, estabelece a Tua política em nossos corações, Criador dos céus e da terra. Estabelece a sua política, Criador dos céus e da terra. Nós queremos ser adoradores do Senhor. Adoradores do Senhor. Em todo instante, em todo momento, em todo lugar. Em todo lugar. Em o nome santo de Jesus.
Amém, amém e amém. Glória a Deus. Dia 14, Política do Criador. Abra sua Bíblia em 1 Samuel 22. Abra sua Bíblia em 1 Samuel 22. Lá diz assim: Davi retirou-se dali e se refugiou na caverna de Adulão. Quando ouviram isso, seus irmãos e toda a casa de seu pai desceram ali para ter com ele. Ajuntaram-se a ele todos os homens que se achavam em aperto, e todo homem endividado, e todos os amargurados de espírito, e ele se fez chefe deles. E eram com ele uns 400 homens. Dali passou Davi a Mispa de Moabe e disse ao seu rei: Deixe estar meu pai e minha mãe convosco, até que eu saiba o que Deus há de fazer de mim. Trouxe-os perante o rei de Moabe, e com este moraram por todo o tempo que Davi esteve neste lugar seguro. Porém, o profeta Gade disse a Davi: Não fiques neste lugar seguro, vai e entra na terra de Judá. Então Davi saiu e foi para o bosque de Herete. Ouviu Saul que Davi e os homens que o acompanhavam foram descobertos. Achando-se Saul em Gibeá, debaixo de um arvoredo, numa colina, tendo na mão a sua lança e todos os seus servos com ele, disse a todos estes: Ouve, peço-vos, filhos de Benjamim, dar-vos-á também o filho de Jessé a todos vós terras e vinhas, e vos fará a todos chefes de milhares e chefes de centenas, para que todos tenhais conspirado contra mim? E ninguém houve que me desse aviso de que meu filho fez aliança com o filho de Jessé? E nenhum dentre vós há que se doa por mim e me participe que meu filho contra mim instigou a meu servo para me armar ciladas, como se vê neste dia? Então respondeu Doeg, o edomita, que também estava com os servos de Saul, e disse: Vi o filho de Jessé chegar a Nob, a Aimeleque, filho de Aitube. E como Aimeleque, a pedido dele, consultou o Senhor, e lhe fez provisões, e lhe deu a espada de Golias, o filisteu. Então o rei mandou chamar Aimeleque, sacerdote, filho de Aitube, e toda a casa de seu pai, a saber, os sacerdotes que estavam em Nob, todos eles vieram ao rei. Disse Saul: Ouve, peço-te, filho de Aitube. Este respondeu: Eis-me aqui, meu senhor. Então lhes disse Saul: Por que conspirastes contra mim, tu e o filho de Jessé? Pois lhe destes pão e espada e consultaste a favor dele a Deus, para que se levantasse contra mim e me armasse ciladas, como hoje se vê. Respondeu Aimeleque ao rei e disse: E quem entre todos os teus servos há tão fiel como Davi, o genro do rei, chefe da tua guarda pessoal e honrado na tua casa? Acaso é de hoje que consulto a Deus em seu favor? Não, jamais impute o rei coisa nenhuma a seu servo, nem a toda a casa de meu pai, pois o teu servo de nada soube de tudo isso, nem muito, nem pouco. Respondeu o rei: Aimeleque, morrerás tu e toda a casa de teu pai. Disse o rei aos da guarda que estavam com ele: Volvei e matai os sacerdotes do Senhor, porque também estão de mãos dadas com Davi, porque souberam que fugiu e não me fizeram saber. Porém os servos do rei não quiseram estender as mãos contra os sacerdotes do Senhor. Então disse o rei a Doeg: Volve-te e arremete contra os sacerdotes. Então se virou Doeg, o edomita, e arremeteu contra os sacerdotes e matou naquele dia 85 homens que vestiam estola sacerdotal de linho. Também a Nob, cidade destes sacerdotes, passou a fio de espada homens e mulheres e meninos e crianças de peito e bois e jumentos e ovelhas. Porém os filhos de Aimeleque, filho de Aitube, um só, cujo nome era Abiatar, salvou-se e fugiu para Davi. E lhe anunciou que Saul tinha matado os sacerdotes do Senhor. Então Davi disse a Abiatar: Bem sabia eu, naquele dia, que, estando ali Doeg, o edomita, não deixaria de o dizer a Saul: Fui a causa da morte de todas as pessoas da casa de meu pai. Fica comigo, não temas, porque quem procura a minha morte procura também a tua. Estarás a salvo comigo. Vamos meditar? Glória a Deus. Às vezes nós não levamos a sério a vontade de Deus para a nossa vida e achamos que Deus está brincando com a nossa vida. Deus está brincando com o reino dele, Deus está brincando para estabelecer aquilo que é a vontade dele sobre nós. Por causa de uma atitude do povo,
por causa de uma atitude do povo de querer fazer o que o mundo fazia, fazer o que as nações vizinhas faziam, querer seguir os caminhos do que as nações vizinhas faziam e não querer se posicionar diante de Deus para fazer o que Deus queria, a vontade de Deus. O que eles fizeram? Eles começaram a pedir um rei porque eles queriam ser igual às nações vizinhas, iguaizinhos a eles. Isto é, Deus tinha uma proposta maravilhosa para o povo de Israel, aonde ele governasse, aonde ele reinasse, aonde a política do Criador estivesse sobre a vida de Israel. Porém, Israel, na sua teimosia, na sua rebeldia, disse que não queria. Por quê? Porque eles ficavam de olho naqueles que não serviam a Deus. Eles ficavam de olho naquilo que os ímpios faziam e começaram a ter inveja dos ímpios, ao ponto de querer imitar os ímpios e ter o que os ímpios têm. É interessante que hoje é a mesma coisa que está acontecendo com a Igreja de Jesus. A Igreja de Jesus, ela não segue um modelo de Deus governar sobre a vida do povo. Eles pegam os modelos do mundo, o jeito que o mundo governa, a maneira que o mundo vive, e aí traz para dentro da igreja, dizendo que adora a Deus. E por causa da atitude de Israel de querer fazer isso, de querer ter inveja das nações que não serviam a Deus, e querer introduzir aquilo que as nações vizinhas faziam na vida deles, ao invés de querer que Deus fizesse do jeito deles, eles estavam vivendo o que viveram aqui nesse capítulo que nós lemos e nos capítulos anteriores. Isto é, eles semearam corrupção, adultério, porque adulteraram contra Deus, né? Eles estavam prometidos espiritualmente como se fosse uma esposa para Deus. Se você ler na Bíblia, você vai entender isso daí espiritualmente. Deus queria uma aliança com o povo de Israel, para que o povo de Israel pudesse realmente representar a ele diante de todas as nações. Só que o povo de Israel insistia em se preocupar, em olhar as pessoas que não serviam a Deus e ter inveja deles, achando que a vida deles era melhor do que a do povo de Israel. Como nós estamos vendo aqui, eles trouxeram sobre a vida deles morte, roubo e destruição. Eles ficaram enchendo a paciência de Deus que queria ter um rei. Ah, nós queremos ter um rei igual o mundo tem. Então o que Deus fez? Deu um rei para eles segundo o coração deles. Eles não estavam se rebelando contra Deus? Então deu um rei para eles que também se rebelava contra eles, que se viravam contra eles. Por quê? Porque quando nós começamos a rejeitar aquilo que Deus está nos oferecendo e começamos a olhar para aquilo que o diabo está oferecendo como se fosse a melhor opção, que o mundo está oferecendo como se fosse a melhor opção, que as pessoas estão oferecendo como se fosse a melhor opção, o que Deus faz? Ele faz com que você viva isso, porém com as mesmas maldições que existem naqueles que você está querendo imitar. Você já viu aquelas pessoas que olham para uma determinada pessoa e falam: ai, como eu queria ter aquilo que ele tem, como eu queria ser como aquela pessoa. Aí o que Deus faz? Fica atormentando a Deus, a pessoa. Deus pega e te dá aquilo que a pessoa tem. Porém, junto vem as maldições que existem na vida daquela pessoa. Foi o que o povo de Israel estava vivendo aqui. E hoje algumas igrejas estão sofrendo e vivendo o que vivem por causa disso. Porque eles não conseguem enxergar as maravilhas que Deus tem para a vida deles. Eles não conseguem enxergar as bênçãos que é ser fiel a Deus. As bênçãos que é obedecer à palavra de Deus. Que é se encher das coisas de Deus, ao invés de se encher das coisas do mundo. Entenda uma coisa, quando você foi chamado por Deus, você foi chamado para que Deus estabeleça o reino dele, a política dele na tua vida. Quando você não faz isso e fica buscando a política de outras coisas que não seja do Criador, todas as maldições que estão naquele que você está querendo viver a política deles, virão sobre a tua vida também. Você vai entrar debaixo do mesmo jugo. E o que nós lemos aqui em Samuel 22 foi a mesma coisa. Davi, ele estava querendo agradar o rei, agradar o povo de Israel, satisfazer os interesses do povo de Israel e do rei. Só que o rei e o povo de Israel não estavam em harmonia com a vontade de Deus. O rei e o povo estavam
em rebeldia. Eles estavam indo por um caminho contrário ao que o Criador tinha proposto para a vida deles. E Davi estava querendo agradar a eles. E é interessante que Deus, pela sua misericórdia, né? Porque Deus sabia tudo o que ia acontecer com o rei que o povo estava querendo escolher, sem a aprovação de Deus. Mas Deus, na sua misericórdia, preparou um outro rei, segundo o coração dele. E preste atenção, Davi estava começando a se desviar, deixando de dar atenção para o Criador dos céus e da terra e se preocupar mais com o rei e com o povo. Fazendo isso, Davi começou a trazer maldições para a sua vida. Davi começou a ter que fugir de Israel, fugir de lá do país, da nação, aonde ele foi escolhido para governar. Olha para onde Davi teve que ir. Davi retirou-se dali e se refugiou na caverna de quem? De Adulão. Aí quando ouviram isso, seus irmãos e toda a casa de seu pai desceram ali para ter com ele. E olha quem se ajuntou com Davi. Ajuntaram-se a ele todos os homens que se achavam em aperto, endividado, amargurados de espírito, e Davi se fez o quê? Chefe deles. E eram com ele uns 400 homens. Mais para frente nós vamos ver qual é o perigo de você querer ser chefe das pessoas, de você querer governar sobre as pessoas, de você querer reinar sobre as pessoas e não ensinar elas a se sujeitarem a Deus. Quando você não entende que Deus te dá um cargo, te dá uma posição, não é para você ter o controle sobre os outros, mas é para você ensinar os outros a buscarem em Deus, para que Deus tenha o controle sobre a vida deles. Por que fazer isso, Ronaldo? Porque quando você faz isso, Deus trata o coração dessas pessoas, trata a vida dessas pessoas, limpa, lapida a vida dessas pessoas para que elas possam se sujeitar a você que está se sujeitando a Deus. Quando você não faz isso, você está trazendo para você a responsabilidade de querer chefiar essas pessoas. E as deformações dessas pessoas farão parte do teu reino, do teu governo. Isto é, todas essas pessoas que não quiseram se sujeitar a Deus para serem trabalhadas por Deus, virão servir a você com deformações, com corrupção na vida delas. E por não quererem essa transformação, esta corrupção começará a se virar contra o teu reino. É por isso que as igrejas estão sofrendo hoje. Porque os líderes querem assumir o controle do povo. Os líderes querem reinar sobre o povo. E Deus nunca deu o direito para qualquer ser humano reinar sobre a vida de ninguém. Deus permite que nós reinemos sobre a vida das pessoas para conduzi-las elas até o Senhor. E Deus trabalhar na vida delas e fazer com que elas então se sujeite a Deus. E uma vez vai estar debaixo também da sua sujeição, porque você está sujeito a Deus. Nós podemos ver aqui que as pessoas que acabaram se ajuntando a Davi eram pessoas que estavam passando por situações difíceis por causa do reinado de quem? De Saul. Um homem que não tinha o coração de Deus. Um homem que não seguia a política do Criador. E toda vez que reina alguém que não quer seguir a política do Criador e não quer sujeitar o povo à política do Criador, há um espírito maligno que começa a entrar na vida das pessoas que querem realmente servir ao Senhor. Isto é, a falta de posicionamento daqueles que servem a Deus para poder buscar a direção de Deus do que fazer e do que realizar, faz com que aqueles que não buscam a Deus tomem o controle e tomem o poder. Entenda uma coisa que é séria. As pessoas que não servem a Deus, elas não têm misericórdia. Elas não têm amor por você. Elas só amam uma coisa, o cargo delas, a posição delas e o poder delas. Se elas tiverem que matar vocês, que tiver que destruir você, ela te destrói, te mata e não quer nem saber. Elas são astutas. Elas usam artifícios e malícias para tentar te desviar da vontade de Deus. Ela te oferece, que é o chamada política do pão e do circo. Ela te oferece comida e ela te oferece diversão, que é o que nós estamos vendo na Copa de hoje, né? A Copa que nós estamos vendo. Está pegando fogo lá na política, está pegando fogo lá no governo, por causa das coisas que estão acontecendo lá, e o povo está preocupado com o quê? Com o apoio de emissoras de TV ainda.
Existem emissoras de TV que estão distraindo a atenção do povo para que o povo não saiba o que está acontecendo na política. Para que o povo fique com a sua atenção no quê? Na comida e na diversão, que é a Copa. Então eles usam esse artifício e sempre deu certo. Em todas as histórias que você estuda na escola, inclusive nos livros de histórias, você vê os governantes que são malignos, que não servem a Deus, que não têm um coração voltado para as coisas de Deus. Quando eles veem que o povo começa a enxergar a verdade, eles começam a desviar a atenção do povo com o quê? Com alimento e com também diversão, para que o povo não fique focado no que está acontecendo. E, infelizmente, hoje nós estamos vivendo a mesma coisa. Há um governo querendo tomar conta da política do mundo, não é só do Brasil, não, que é regido pelo próprio Satanás, que é o anticristo, chamado 666, que quer colocar a marca nas pessoas. Só que o que ele faz? Ele não vem dizendo que vai querer te roubar, te matar, te destruir, te cercear, te proibir de ter as coisas e de falar o que você pensa. Não, ele vem dizendo, não, nós vamos dar comida, nós vamos dar casa, nós vamos dar roupa para vocês, nós vamos dar diversões, vocês vão ter o que vocês estão querendo. Para quê? Para enganar as pessoas e depois dar o bote. É a maneira que a serpente age. A serpente, ela é astuta, meu querido. Ele não é besta. Ele primeiro acalma o ânimo das pessoas, oferecendo para eles o que eles estão querendo, até que eles se acalmem. Quando eles se acalmem, se distraem, eles vão e dão a picada que eles querem para que o veneno deles entre na vida das pessoas e eles consigam o que eles estão querendo. Mas veja bem, a necessidade de que você realmente se posicione diante da política do Criador. Porque ele vai abrir os teus olhos, ele vai fazer você enxergar que essas pessoas estão com más intenções. Elas estão com segundas intenções. Elas estão querendo poder, estão querendo autoridade em cima da tua vida, mas com o intuito, no fim, de te roubar, matar e destruir. Quando houve uma denúncia no governo de que estava havendo corrupção e houve até julgamento sobre a vida de alguns políticos que estavam ali dentro, o que aconteceu? Foi limpo aquele ambiente da corrupção que estava ali, porém alguns corruptos, chamados de Sambalá, Tobias e Gesem, eles permaneceram ali dentro, preparando o próximo ataque para tentar paralisar a reconstrução do templo do Senhor, da casa de Deus, que é a tua vida. Se você ler lá em Neemias, você vai entender o que eu estou falando. Neemias trabalhou tanto para poder estabelecer uma vida melhor para o povo de Israel. Porém, havia uma pessoa chamada Tobias, né? Tobias, Sambalá e Gesem, que era Gerson também, que eles trabalhavam contra. E se você for ler lá no finzinho, teve um deles, depois você lê lá em Neemias, um deles que ele se infiltrou na parte financeira, depois da reconstrução do templo. O cara era tão astuto que ele sabia que se ele entrasse na parte financeira do povo, ele conseguiria derrubar o povo de Israel de novo. E o pior é que o povo de Israel nem percebeu. Nem percebeu. Neemias precisou denunciar essa pessoa que estava infiltrada para querer tirar toda a parte financeira do povo e deixar eles em miséria. A mesma coisa estava acontecendo aqui. Saul estava debaixo de um espírito de miséria. Porque toda pessoa que não se sujeita a Deus, não importa o cargo que ela assuma, não importa o quanto de dinheiro ela tenha, não importa o quanto de empresas ela tem aberto, o espírito de miséria começa a entrar ali dentro e ele começa a praticar coisas demoníacas por trás daquela situação. Ele não consegue abrir mão do dinheiro. O dinheiro é o Deus dele. Ele faz de tudo para manter o financeiro dele, mas não abre mão das coisas malignas que está praticando. Por que acontece isso? Porque quando você começa a prosperar, quando você começa a ganhar dinheiro, quando você começa a ter condições financeiras, se você não tiver a proteção de Deus, espíritos atormentadores, demônios, vão te levar a praticar coisas horrendas. Coisas que você nem imagina. Por quê? Porque eles querem te roubar, matar e destruir. Sem a proteção de Deus, você querer prosperar financeiramente é loucura.
Você vai perder áreas da tua vida. Quantas pessoas nós conhecemos que tinham uma boa condição financeira, mas não quiseram se sujeitar a Deus e hoje estão atormentadas por demônios. Algumas delas até conseguiram manter as suas vidas financeiras, mas tiveram que praticar coisas piores para manter. Tiveram que ir de abismo em abismo, sendo seduzidos por demônios para manter aquela vida financeira que eles tinham. Por quê? Porque eles não quiseram se sujeitar a Deus. E quando você não se sujeita a Deus, você não consegue autoridade. Você não consegue autoridade para vencer esses demônios, esses espíritos malignos. Quantas pessoas que fazem acordos com demônios para prosperar financeiramente e pagam com a sua saúde, pagam com a perda do casamento, paga com a perda de um filho, perde um filho por ter consagrado a sua vida para ter alguma coisa. Quantas pessoas muitas vezes estão enfermas e doentes porque ofereceram a sua vida a demônios para ter coisas, para conseguir coisas. Como que isso acontece, Ronaldo? É simples, deixa eu te explicar. Todo ser humano, para ele ter coisas, para ele possuir coisas, para ele crescer na sua vida aqui natural, ele precisa passar por desertos. São desertos na vida dele. Isso é, são períodos em que ele é provado pelo próprio Deus e pelo próprio diabo. Isto é, Deus permite que você vá para situações difíceis, viva situações difíceis. Só que nessas situações difíceis, se o teu caráter, o teu posicionamento não forem de acordo com aquilo que Deus quer, você vai estar debaixo desse demônio que te seduziu para fazer o que Deus não quer. Quando Jesus foi para o deserto, logo após o seu batismo, levado pelo Espírito Santo e jejuou 40 dias, o diabo provou ele em três áreas. A área do alimento, a área da vida e a área do governo. Essas três autoridades estavam reservadas para Jesus. O poder da multiplicação dos pães e peixes, o poder sobre os alimentos, de não passar fome e não precisar de situações financeiras ou acordos com demônios para ter seus alimentos. Jesus tinha essa autoridade sobre a sua vida, mas ele precisava ser provado pelo diabo para tomar posse disso. Quando o diabo pediu para ele se atirar de lá de cima, para que os anjos iam proteger ele, na realidade Satanás estava querendo que obedecesse a ele, para que ele roubasse dele o direito de ressuscitar as pessoas, o direito sobre a morte, de não morrer, de ter direito sobre a vida das pessoas. E Satanás sabia disso, provocou a Jesus para que Jesus quebrasse a regra e Jesus delegasse para ele o direito sobre as vidas. Mas Jesus foi inteligente e falou: não, meu querido, não tentarás o Senhor teu Deus. Na dos pães, ele falou: nem só de pão viverá o homem, mas de cada palavra que vem do Senhor. Quando Jesus disse essa palavra para Satanás, automaticamente Deus já delegou sobre ele e selou a autoridade sobre a multiplicação dos pães e peixes. Jesus recebeu autoridade para que as pessoas não passassem fome no seu reino. Quando ele rejeitou a proposta de Satanás de se atirar lá de cima, para que ele, não, os anjos vão dar conta de vocês, falou, não, não tentarás o Senhor teu Deus. Quando ele fez isso e rejeitou o diabo, Deus já deu autoridade para ele sobre a ressurreição. Jesus recebeu. E quando o diabo levou ele para que ele fosse escolhesse, olha, eu te dou todos esses reinos, se você, um ato só de adoração a mim, só me adora uma vez, Jesus. Eu te dou todos esses reinos. Satanás estava de olho nos governos que Jesus ia receber na autoridade sobre toda a terra. Ele sabia que se Jesus obedecesse ali, ia delegar para ele a autoridade sobre toda a terra. Mas Jesus disse, não, só adorarás ao Senhor teu Deus. Somente a ele prestarás culto. Por quê? Deixa eu te explicar o que está acontecendo aqui. Da mesma maneira que Jesus passou por esse deserto e precisou vencer o diabo, nós também passamos por desertos. Nós passamos por lutas na nossa vida que, se o nosso posicionamento não for a favor da obediência a Deus, nós não resistirmos ao diabo, nós vamos delegar para demônios e para o diabo a autoridade que seria para nós. É isso mesmo. Você muitas vezes está dando para o diabo o direito para governar sobre áreas da tua vida porque você não quer resistir a ele. É isso mesmo. Você vai acabar sendo destruído pelo próprio diabo. Mas Jesus não fez isso, foi esperto.
E Davi, quando estava aqui, ele estava com pessoas que estavam, na verdade, passando por lutas por causa de um rei que resolveu dar para o diabo a autoridade sobre o seu governo. E quando nós fazemos isso, entra a miséria, entra a corrupção, entra a prostituição, entra o adultério, entra situações que não são de Deus nas nossas vidas. Você quer que a sua família seja destruída? Você quer que a sua vida seja destruída? Você quer que áreas da sua vida sejam comprometidas pelo dedo do diabo? Ah, não, mas Ronaldo, nessas áreas eu sou fiel. Mas nessa daqui eu continuo fazendo coisas que não agradam a Deus. Você está delegando para o diabo ter autoridade sobre estas áreas. E o que estava acontecendo aqui com Davi foi a mesma coisa. Davi não enxergava que ele precisava começar a colocar a sua vida diante do Senhor. Ele precisava voltar àquela vida que ele tinha de comunhão com o Criador, aquela vida em que ele adorava a Deus. Depois que ele recebeu a unção, o coração de Davi começou a se voltar para o reinado, começou a se voltar para que ele governasse, começou a se voltar para que ele recebesse a sua coroa. Mas ele não entendeu que ele precisava levar o Senhor junto, ele precisava ter Deus conduzindo ele, Deus fazendo com que ele tomasse as atitudes corretas. E olha onde que Davi estava agora. Olha onde que Davi estava, numa caverna, era rei, ungido por Deus. Estava numa caverna com pessoas, com atitudes e uma vida totalmente destruída. Totalmente destruída. Você está identificando algo na sua vida que está assim? Você está começando a perceber que a sua vida parece que está começando a entrar alguma coisa que não é de Deus? Preste atenção. Entre em guerra por essa área. Comece a colocar essa área diante do Senhor. Comece a perguntar para Deus o que você deve fazer referente a isso daí. Porque você está agindo segundo a sua vontade, segundo o que você quer. E isso vai te conduzir a cada vez mais se afundar. Você vai se afundar, não importa a religião que você frequente, não importa quantas vezes você vai no culto, não importa o que você faz de bom para as pessoas. Deus não está à procura de pessoas boas. Deus não está à procura de pessoas que fazem coisas boas. Deus está à procura de verdadeiros adoradores. Você precisa se posicionar como um verdadeiro adorador que adora espírito e verdade. As palavras de Deus precisam te conduzir todos os dias. Como que você vai ouvir as palavras de Deus se você não fala com Ele? Se você não pede para Ele a direção? E olha, conforme nós podemos ver aqui, olha o que aconteceu. Dali passou Davi a Mispa de Moabe e disse ao seu rei: Deixe estar meu pai e minha mãe convosco, até que eu saiba o que Deus há de fazer de mim. Olha, ele queria saber o que Deus ia fazer dele, mas não tinha consultado a Deus. Isso é, ele estava julgando pela situação que ele estava vivendo. Ele começou a perceber assim, bom, do jeito que está indo aqui, eu vou morrer. Eu vou ser morto. Eu vou ser morto por causa do meu caminhar, do meu modo de conduzir minha vida. E aí então ele achou que ele estava ainda sendo conduzido por Deus. Até que eu saiba o que Deus há de fazer. Ele não estava sabendo. Por que ele não estava sabendo o que Deus queria fazer dele? Se Deus havia ungido ele para rei. O problema de Davi é que ele estava querendo reinar sem Deus. Ele estava querendo reinar segundo a ótica dele, o que ele estava vendo. Davi tinha saído da comunhão e da presença de Deus. E pode ver que eles foram morar então um tempo lá, só que a situação começou a ficar muito difícil. E o rei de Moabe começou a ficar com medo. Aí o profeta aqui, conforme nós podemos ver, Gade, ao que ele diz, não fiques nesse lugar seguro, vai e entra na terra de Judá. Então Davi saiu e foi para o bosque de Herete. Ouviu Saul que Davi e os homens que o acompanhavam foram descobertos. Achando-se Saul em Gibeá, debaixo de um arvoredo numa colina, tendo na mão a sua lança e todos os seus servos com ele. Aí aqui Saul começou a pegar as pessoas que não estavam a favor dele, que não eram fiéis à malignidade dele. Começou a fazer alianças e buscar pessoas no meio dele que estavam realmente contra aquilo que ele queria fazer maligno. Ele estava trazendo roubo, morte e destruição para o seu próprio reinado, para a sua própria vida, para a sua própria família. Por causa de uma atitude dele. E ele, não contente com isso, ele começou a buscar entre as pessoas que estavam à volta dele quem não estava a favor das malignidades dele. Porque é assim que o diabo age, meu querido. O diabo não quer só você.
Você acha que o diabo quer só você, desviar você? Ai não, vou só desviar essa pessoa e pronto, tá legal. Não, ele vai querer teu marido, vai querer tua esposa, vai querer teus filhos. Ele vai atacar sua família. Só que para isso ele precisa de um. Ele só precisa de um ali no meio que comece a dar uma brecha para ele. Um que comece a dar ouvidos aos demônios, a dar ouvidos às malignidades, às vozes de atormentadores. E aqui Saul, conforme nós podemos ver, ele começou a achar que o filho de Jessé, olha, ele não falou mais Davi, peço-vos, filho de Benjamim, dar-vos-á também o filho de Jessé, a todos vós, terras e vinhas, e vos fará todo chefe de milhares, chefe de centenas, para que todos tenhais conspirado contra mim. Isso é, ele estava achando que Davi estava comprando as pessoas com o dinheiro para ficar contra ele. Ele não enxergava que eram as atitudes dele, que eram as ações dele, que era o posicionamento dele que estava levando ele à ruína, que estava destruindo a vida dele. Até quando você vai querer ser guiado por demônios? Ah, mas Ronaldo, não é bem assim que funcionam as coisas. Você está exagerando. Isso daí é um exagero. Então, para que Deus mandou escrever na palavra dele? Para que Deus pediu para a gente ler e meditar na Bíblia? Para que você entendesse essas coisas. O que fez com que algumas políticas na Bíblia levaram pessoas à destruição de suas vidas e da vida das suas famílias e da vida do povo que eles governaram, que eles fizeram política. Para você estudar, para você analisar. Talvez você não seja um político, não esteja na política, mas existe uma política na tua casa. Existe um governo na tua casa que precisa ser introduzido, que precisa ser reinado. Quem é que está governando aí na tua família? Você? É você que faz o que você quer? Então espere que você vai ver o que você vai colher. É simples a vida. O reinado de Deus, quando você diz na oração do Pai Nosso, se ele não fizer parte da tua vida e você não for guiado por Deus, você pode sim escolher seus próprios caminhos. A vontade é toda sua. Deus te deu o livre-arbítrio para você fazer o que você quer da tua vida. Mas saiba de uma coisa, há um fruto que você vai colher. Não importa o que você escolher. Você só precisa ter certeza que o que você vai escolher vem da parte de Deus. Saul aqui estava achando que o que ele estava fazendo era a vontade de Deus. Ele estabeleceu que o reino era dele, o governo era dele, que o que tinha que fazer era ele quem tinha que fazer, ele governava, ele reinava, ele dizia o que tinha que ser feito e desfeito. E ele queria estar no controle de tudo. Aí o que aconteceu? O diabo entrou. Falou, opa, encontrei alguém segundo o meu coração. Encontrei alguém que verdadeiramente vai fazer tudo o que eu quero. Eu vou começar a usar esse cara aqui, esse rei. E na tua casa, na tua vida vai ser a mesma coisa. Você não tem como servir a dois reinos. Você não vai conseguir servir a Deus e em algumas áreas da tua vida você continuar no domínio, no controle. Quando Deus nos chamou, Ele nos chamou para que nós morramos. Ele próprio diz na sua palavra, aquele que não morrer não vai receber a vida. Não tem outro caminho. Você precisa morrer para você mesmo. Porque você vai estar contra o próprio Deus se você quiser servir a Deus fazendo o que você quer. O próprio Jesus disse na palavra dele, se quiseres seguir ele, você tem que perder a sua alma, você tem que perder os seus sentimentos, perder os seus pensamentos, perder a sua vontade. Aí você vai encontrar a sua alma, você vai recebê-la de volta. Porque todo aquele que ama a sua alma, que não quer perder ela, vai perder. Você quer ganhar a sua vida? Você quer fazer o que você quer? Você quer fazer a sua vontade? Você vai perder sua vida. Mas se você não quer fazer a sua vontade, quer realmente colocar-se debaixo da vontade de Deus, Deus vai te dar a vida. Uma vida que vem dele e não de você. É o segredo da parte de Deus. Os reinados que existiram, as políticas que existiram na Bíblia, foram todas escritas na Bíblia para nos mostrar o que acontece quando um político, seja ele quem for, para de achar que a terra é só onde os crentes estão que Deus governa. Só se os crentes fizer alguma coisa... Não, peraí. Deus, ele só governa na igreja.
Deus é um Deus de igreja. Para de ser cabeça de minhoca, meu filho, de amendoim. Deus é o governo ele governa sobre toda a terra. Deus não precisa de religião, não. Deus governa sobre toda a terra. E não importa onde que você esteja, qual seja tua religião, tua crença, o que você acredita ou não acredita. Deus traz a justiça e o juízo sobre a tua vida. Para de ser menino na fé. Para de ser criança. É importante que tenham pessoas segundo o coração de Deus na política, pessoas que realmente querem os valores de Deus na política, para que a gente não venha viver maldições, para que a gente não sofra o que essas pessoas estavam sofrendo aqui com um governante maligno, com um governante que não tinha o coração de Deus, com um governante que verdadeiramente se entregava à sua própria vontade. Quando você coloca alguém que não quer fazer a vontade de Deus na política, você está atraindo maldição para a tua vida. Ah, mas Ronaldo, ele vai me prometer o dinheiro, ele me prometeu emprego, ele me prometeu casa, ele me prometeu isso. E quais são os valores dessa pessoa? Quais são os valores dela? O que ela realmente pensa a respeito de Deus? A respeito da palavra de Deus? A respeito do caráter de Deus? Isso é mais importante do que as coisas. Porque se o reino de Deus, a política do Senhor não estiver no coração desse governante, você vai colher maldição. Mas se o governo de Deus, a política de Deus estiver no coração desse governante e também no seu, as bênçãos do Senhor te alcançarão. Será acrescentado na tua vida tudo o que você precisa. De que adianta você querer ganhar coisas e perder a tua alma? Por isso você tem que valorizar o caráter de Deus. Você tem que valorizar o coração de Deus na vida das pessoas, antes das coisas. As coisas nunca podem vir em primeiro lugar. Porque pessoas que te dão coisas, por trás estão praticando coisas. E elas vão querer praticar com você. E elas vão querer agir na tua vida também, porque o mesmo demônio que está agindo na vida dessas pessoas, que te dão coisas, mas não tem o caráter de Deus, pode ter certeza que vai começar a vir na tua vida. Ou você acha que o diabo quer só o coração dos governantes, daqueles que estão na política das trevas? Você acha que o diabo só quer o coração deles? Ele quer o teu coração também, por isso que ele te distrai. Ele te faz querer ficar buscando coisas nessa terra primeiro do que o Deus que te serve. Aquele Deus que quer realmente te livrar. O Deus que quer te livrar. Em nome de Jesus, você precisa participar da presença de Deus todos os dias. Se você não participar da presença de Deus todos os dias, se o teu coração não estiver voltado para o Senhor todos os dias, você vai ser pego por espíritos imundos que vão te enganar, te seduzir e te fazer ir por caminhos que não são do Senhor. Esse rei chegou ao ponto de querer matar os sacerdotes que estavam ajudando alguém que queria o bem do rei, o bem do povo, o bem do reinado lá em Israel. Só que eles não quiseram matar o exército. Aí uma pessoa que era Doeg, que era um edomita, que não fazia parte do povo de Israel, ele fez. Ele fez. Você está entendendo? Você precisa realmente buscar a proteção de Deus. As coisas de Deus não são brincadeira, meu querido. Às vezes nós achamos que porque nós estamos na igreja nós estamos seguros. Às vezes nós achamos assim, ah não, mas eu frequento um culto. Eu frequento culto, a minha igreja é essa, a minha igreja é aquela, eu canto louvores. Não precisa se preocupar não, Ronaldo. Tal dia eu vou para o culto, tá tudo bem com a minha vida. Eu vou conseguir levar uma vida de boa aqui no meu cantinho, de boa, sem mexer com ninguém. Eu não quero mexer com as trevas. Eu não quero também me envolver com essas coisas. Eu quero ficar no meu cantinho aqui adorando a Deus escondidinho. Deixa eu te falar uma coisa. O povo de Israel estava sofrendo e sofreu tudo o que sofreu por falta de posicionamento. Não foi só por se virar contra Deus. Houve algumas pessoas no povo de Israel que se viraram contra Deus e praticaram coisas malignas. Mas houve aqueles que não praticavam coisas malignas, mas foram alcançadas pelas malignidades daqueles que praticavam. Isto é, se você fica quieto no teu canto e não defende o reino de Deus, e não se levanta para fazer com que o reino de Deus avance, para que o reino de Deus realmente entre nas vidas das pessoas, nos lares,
que o reino de Deus realmente alcance a vida das pessoas, aqueles que são malignos vão alcançar essas pessoas. Aqueles que têm o partido das trevas vão pregar o partido das trevas para eles. E aí sabe o que vai acontecer? Você vai ser pego também. Você não vai escapar, não. Ah, mas não faço nada de errado. Eu estou aqui na minha, de boa. Eu não sou do lado de trevas e nem do lado da luz. Eu estou na minha aqui de boa. Você não vai conseguir. Você precisa se levantar contra o partido das trevas, a política das trevas. Você tem que decidir se você está a favor de Deus ou a favor das trevas. Não tem outro caminho. Não existe meio termo. Não vou ficar no meio aqui e aí deixar que eles vão lá lutar pelas coisas de Deus e que as pessoas que são malignas lutem pelas trevas, eu vou ficar no meu cantinho. Ah, e você acha que você não vai acontecer nada com você. Você vai escapar. Você vai escapar daquilo que vier a acontecer. É evidente que não. Quem não é a favor de Deus é contra ele, meu querido. Você precisa ser a favor do reino de Deus. Você precisa se levantar a favor do reino de Deus. O diabo vai fazer de tudo para que você não acredite que as coisas de Deus é o melhor para a tua vida. O diabo vai fazer de tudo para que você não seja fiel a Deus, mas seja fiel a Ele. Que você sirva às trevas. Só que ele vai fazer com que você pense que você está fazendo algo bom, que você está servindo a Deus. Porque você não quer buscar a Deus, você vai acreditar. Você vai começar a achar que o que você está fazendo, não fazendo o que tem que fazer, que você está fazendo a obra de Deus. E Deus não nos chamou para isso. Deus nos chamou para consultar a Deus. O profeta chegou aqui para Saul e disse assim: acaso é de hoje que consulto a Deus em seu favor? Não. Ele nunca consultou a Deus a favor do rei Saul. Jamais impute o rei coisa nenhuma a seu servo, nem a toda a casa de meu pai, pois teu servo de nada soube de tudo isso, nem muito e nem pouco. Isso é, eu não estou sabendo de nada, meu querido, do que está acontecendo na tua vida, no teu reinado, entre você e Davi. Aí o que o rei respondeu para ele? Ah, é assim? Então peraí, morrerás tu e toda a casa de teu pai. Viu? O sacerdote escapou? Ah, não, mas o sacerdote estava lá, só adorando a Deus dentro do templo, só dentro da igreja. Dentro da igreja, dentro da casa dele, adorando a Deus. E aí? Você acha que isso daí vai resolver? Deus nos chamou para ir contra as trevas. A atitude do profeta aqui, de não consultar a Deus para saber o que Deus estava reservando, a atitude do sacerdote de não se posicionar para saber e consultar a Deus o que estava acontecendo ali, trouxe consequências para todos eles. Não só para ele, para a família. É isso que você quer? O que você quer para a tua família? Por isso entenda um negócio, quando você vem e diz que aceita Deus, você precisa buscar agora as armas espirituais para lutar contra as trevas. Existem 3 passos para você poder realmente evitar que a morte entre na tua casa, que a morte entre na tua família. O primeiro passo é a obediência a Deus. Como você vai obedecer a Deus se você não está buscando a Ele, não está perguntando para Ele o que Ele quer nessa situação e nas outras situações da tua vida? Você sabe se é isso que você está fazendo é o que Deus está querendo? Então você nunca vai obedecer a Deus fazendo o que você quer, esperando Deus te dizer: ah, não, vou ficar aqui esperando, vou viver minha vidinha, esperar Deus me dizer o que Ele quer. Você não vai conseguir saber. Você vai ter que consultar a Deus, buscar a Deus. Deus, o que eu faço? Essa é a primeira atitude. A obediência a Deus fielmente, porque quando você buscar a Deus, consultar a Deus, Deus vai falar com você. Deus vai te dizer o que fazer. Aí você precisa agora ser obediente e fiel. Porque tem gente que para no meio do caminho. Ele começa a obedecer a Deus, aí o inimigo começa a se levantar, as pessoas que estão debaixo do domínio das trevas começam a se levantar, aí ele para. Ele fala: ah, não, vou parar, vou ficar na minha, porque a luta tá grande, tá muito difícil, tá acontecendo muita coisa, eu vou ficar na minha aqui no meu cantinho. Isso é obediência infiel. Você não está sendo fiel ao que Deus te pediu para fazer. Então essa é a primeira característica que você tem que entender. Buscar a Deus para que você possa obedecer a Ele e ser fiel naquilo que Ele te mandar fazer até o fim.
Depois que você fizer isso, você vai receber de Deus autoridade. Deus vai colocar sobre você uma autoridade para que você possa nunca mais ser subjugado por essa situação que está te dominando, que estava te dominando, que agora Deus te deu autoridade. Ela não mais vai ter controle sobre a tua vida. Agora é o momento de você o quê? Resistir ao diabo. Por que, Ronaldo, que eu preciso resistir ao diabo? Porque o diabo vai fazer de tudo para você abandonar, para você parar, para você não ir, para você não ficar firme nesse posicionamento. Ele vai se levantar e tentar de todas as artimanhas dele, todas as astutas ciladas dele, ele vai preparar, vai levantar línguas, vai levantar pessoas, até pessoas que aparentemente dizem que te amam, mas não conhecem a Deus, para tentar te desviar, para tentar te fazer paralisar. Porque ele sabe que se você parar, você não vai conseguir o que você está querendo, o que Deus tem para a tua vida. Aí você precisa resistir ao diabo. Você tem que resistir ao que o diabo quer que você faça, aquilo que ele quer que você siga como caminho. Se você fizer isso, você já passou pelo segundo passo. Agora você está pronto para quê? Para o terceiro passo. O terceiro passo é você não ficar parado. Você já está obedecendo a Deus. Você já está resistindo ao diabo. É o momento de você avançar contra as trevas. É o momento de você fazer discípulos, de você fazer com que outras pessoas conheçam esse Deus, conheçam o poder dele, o reino dele, a política do Criador. Você precisa evangelizar as pessoas, você precisa falar para as pessoas desse Deus. Porque se você não avançar contra as trevas, o diabo continuará governando sobre a vida dessas pessoas e virá contra você. Ele vai vir contra você. Então há necessidade de realmente agora nós avançarmos contra as trevas. Como que eu avanço contra as trevas, Ronaldo? Pregando a verdade da palavra. Para de ficar procurando na Bíblia só coisas boas para as pessoas. Ai não, vamos pregar sobre a prosperidade, vamos pregar só sobre a bênção da casa, o dinheiro, o casamento que você está procurando, a cura da doença. Vamos pregar só sobre isso. E o povo tudo vazio, que não se prepara para uma guerra espiritual que nós estamos travando. Agora é o momento de você formar as pessoas para travarem guerra junto com você, para que o reino de Deus avance cada dia mais. As pessoas tenham uma vida mais saudável, uma vida curada, uma vida limpa, uma vida santificada pelo próprio Criador. Mas lembre-se, quando eu falo fazer discípulos, não é para você, não é para a tua igreja, não é para o teu reino, como fez Saul. Não, é fazer discípulos para o Criador. Para que quando vier a perseguição, ainda que a gente se separe, a pessoa permanecerá fiel ao Criador, aonde ela estiver. Ela não vai abandonar suas armas, ela não vai ficar procurando alguém para poder dizer o que tem que ser feito. Não, ela vai se posicionar diante de Deus a despeito da situação. E o inimigo não conseguirá nos separar, ainda que na carne estejamos separados, no espírito estamos unidos com o Criador. E o poder de Deus está sobre nós. Você está entendendo? Para você ter uma ideia, foram 85 homens que vestiam estola sacerdotal de linho. O que esses sacerdotes estavam fazendo, gente? O que esses sacerdotes estavam fazendo? Aposto que estava cumprindo o ritual. Eu aposto que estava lá, cumprindo o ritual diante de Deus e não tinham verdadeiramente uma vida diante do Senhor. Você precisa entender que Deus não te chamou para ficar cumprindo escala. Deus não te chamou para frequentar culto. Deus não te chamou para cumprir rituais. Deus não te chamou para ficar lendo a Bíblia religiosamente. Ah, não, vou ler a Bíblia todos os dias, para eu terminar ela e ler ela inteirinha em um ano. E aí? O que você está fazendo com isso? Nada. Para que então você está lendo? Ah, não, agora eu vou cantar louvores. Para que você vai cantar louvores? Ah, para que as pessoas me conheçam e o meu nome seja conhecido na internet, no YouTube, seja conhecido aí nas redes sociais, nas televisões, como o cantor. Ah, para que você quer isso, meu querido? Para quando o inimigo se levantar, você está nessa mesma condição aqui? Você está prestando um serviço a Deus de maneira religiosa? Você está servindo a Deus de uma maneira religiosa? É a nossa vida que está em jogo, não é brincadeira, não. Nós não estamos brincando de igreja, não. O diabo quer te acabar com a tua vida. Ele quer te destruir. Se precisar, para te destruir, te dar um carro, te dar uma casa,
te dá um dinheiro, te dá até uma pessoa que possa te dar isso que você está querendo e não quer buscar a Deus para saber se é de Deus, e você deseja tanto, mas eu quero, eu quero, eu quero, ele vai levantar uma pessoa endemoniada para te dar isso que você está querendo e depois te roubar. E vai te matar. Vai te matar. E eu quero ver o que você vai fazer da tua vida. Esses sacerdotes estavam brincando com as coisas de Deus. Esses sacerdotes não estavam entendendo que estavam diante de uma guerra séria. E olha o que aconteceu: 85 homens que vestiam estola sacerdotal. Não era que realmente estavam posicionados diante de Deus. Porque se estivessem posicionados diante do Senhor, Deus já teria avisado eles antes. Eles teriam autoridade e poder na vida deles para repreender a vida de Saul e Saul bater em retirada e Saul ir para outro lugar. A igreja de hoje em dia, infelizmente, ela está criando um povo cumpridor de escala, um povo religioso. Eles saíram das religiões que enganam, que servem a deuses criados, para ir para uma igreja que serve ao Criador, mas não serve ao Criador, eles servem ao líder. Ao líder, o que o líder pede, eles fazem. Hoje tem culto? Ah, vamos. Não tem culto? Então não vou buscar a Deus. Hoje tem que fazer isso? Vamos fazer. Não tem? Então não faço nada. Fico parado no meu cantinho, fico na minha de boa, esperando o meu líder mandar fazer alguma coisa. Sabe o que vai acontecer? Quando vier a guerra, quando vier a luta, quando os inimigos se levantarem, você vai ser pego como esses sacerdotes aqui. Porque você está cumprindo o ritual, você está sendo religioso com Deus. Deus é um Deus criador dos céus e da terra, aquele que formou todas as coisas. Você precisa estar em comunhão com Ele todos os dias. Todos os dias. Olha, também a nobre cidade desses sacerdotes passou a fio de espada. Olha só, não foi só eles não, hein? Não foi só eles não. Foi também para cima do povo que era religioso. Do povo que ficava esperando um sacerdote buscar a Deus. Que ficava esperando alguém buscar a Deus por eles. Olha quem foi que eles matou também. A homens, matou a mulheres, meninos, crianças de peito, bois, jumentos e ovelhas. Você percebeu que aqui Saul, agora ele resolveu matar o próprio povo dele? Quando Deus pediu para matar um inimigo, ele não quis matar? Ele preservou? Agora, diante do povo dele, Saul matou. Para você entender o que é o coração de uma pessoa que não busca a Deus, está debaixo da saia de alguém que busca. Saul estava debaixo da saia de Samuel, que era um sacerdote que buscava a Deus. Ele ficava esperando Samuel falar para ele alguma coisa que tinha que ser feito. Você precisa, meu amado, entender que a tua vida está em jogo. A salvação, ela é individual. Nós buscamos a Deus de maneira coletiva. Mas a tua salvação é individual. O tempo que você está diante de coisas que não são de Deus vai trazer consequências sobre a tua vida. Você não vai ter autoridade, você não vai ter constituição, você não vai ter sobre a sua vida o que você precisa para travar essa guerra. Você vai clamar, vai pedir para as pessoas, mas vai ser tarde demais, porque você não está acumulando tesouros diante de Deus. A tua vida está passando dia após dia, e aí você vai querer buscar Deus na hora que acontecer, você não vai ter tesouros diante de Deus. Você não vai ter tesouros diante dos céus, meu querido. Larga essas coisas do mundo. Reserva um tempo para o teu Criador. Reserva um tempo para buscar a Deus. Reserva um tempo para se encher das coisas de Deus. Porque quando vier essa guerra, você vai entender a diferença que é ter nas suas mãos a autoridade do Senhor e daquele que não tem. Era para esse povo morrer? Era para os sacerdotes morrerem? Se Deus estivesse realmente no negócio? Evidente que não. Porém, olha aqui, os filhos de Aimeleque, filho de Aitube, um só, cujo nome era Abiatar, salvou-se e fugiu para Davi. Um fugiu. E é assim que você vai ter que agir. Toda vez que nós não consultamos a Deus, não nos mantemos na presença de Deus, a gente tem que estar fugindo. E aí ele escapou e ele foi lá conversar com Davi. Foi avisar Davi o que estava acontecendo. E ele anunciou que Saul tinha matado os sacerdotes do Senhor e também as pessoas lá. Aí olha o que Davi sentiu. Olha o que Davi sentiu no coração dele.
Então Davi disse a Abiatar: bem sabia eu naquele dia que, estando ali Doeg, o Edomita, não deixaria de o dizer a Saul: fui a causa da morte de todas as pessoas da casa de meu pai. Meu querido, acorda! Acorda! O motivo de ter morrido essas pessoas foi porque você não estava posicionado diante de Deus para fazer o que você tinha que fazer e você seguiu aquilo que os seus olhos viam, a sua própria vontade queria. Foi por isso, Davi, que entrou morte aí nessas pessoas. Não tem como você escapar, meu querido. Quando Deus diz na oração do Pai Nosso, livra-nos do mal, é sério. É algo sério, meu amado. Não é você acha que se livrar do mal é algo bobinho, umas besteiras. De ir trabalhar e não ser atropelado. De ir trabalhar e uma bala perdida não te pegar. É muito mais sério do que isso. Quando Deus diz livra-nos do mal, é do mal que vai vir sobre a vida das pessoas por causa do reino que está estabelecido das trevas na terra. O diabo não vai deixar quieto. Ele vai vir para cima ferozmente contra aqueles que servem a Deus. Se você não estiver posicionado diante de Deus, se você não estiver posicionado diante de Deus, você vai achar que a culpa é sua do que vai acontecer. Você precisa entender que o livra-nos do mal, que diz na oração do Pai Nosso, é você ter a proteção do teu Criador na tua vida, para te livrar de coisas espirituais que estão acontecendo. Você acha que as coisas que acontecem na tua vida não existe alguém envolvido com as trevas, querendo isso para a tua vida e fazendo algo contra a tua vida? Aí o que você vai fazer? Vai fazer aliança com as trevas? Vai consultar mortos? Você vai querer pegar e fazer pingentes? Vai querer carregar coisas no teu, de chaveirinho? Vai querer carregar imagens? Você vai querer fazer consagrações? Fazer altares? Você vai querer carregar coisas na tua vida para se livrar do mal? Deus falou que livra-nos do mal, Ele te livrar do mal. Não são as coisas que você busca que vai te livrar do mal. Não é aquilo que as religiões estão pregando para você que vai te livrar do mal. Ah, Ronaldo, mas sabe o que é? Eu tenho essa coisinha aqui em casa que ela vai me livrar do mal. Vai livrar nada. Se fosse assim, Deus não teria escrito na oração do Pai Nosso. Está lá assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino para sempre. Amém? Ele diz para você pegar alguma coisa para te livrar do mal? É o próprio Deus quem te livra do mal, meu querido. Agora, ele não vai te livrar do mal se você não tem comunhão com ele. Se você vive igual Davi. Ah, mas eu fui ungido. Eu frequento culto. Eu sou dessa igreja, eu sou daquela. De vez em quando eu vou lá buscar a Deus. E aí? Davi era uma pessoa ungida. Ele era rei. Deus havia escolhido a ele. Mas ele se desviou de tal maneira que ele começou a seguir o seu próprio entendimento. O coração de Davi começou a se desviar. O coração de Davi começou a se apegar às coisas visíveis, àquilo que ele via. E Deus estava tentando chamar a atenção de Davi, que se ele quisesse realmente ser rei, ele precisava entregar a vida dele para aquele que é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. A casa de Davi, as pessoas da casa de Davi foram mortas. Foram mortas. Eu não sei se você está entendendo a seriedade disso. Eu não sei se você está entendendo que Deus não está brincando com a tua vida. E o diabo também não está brincando com a tua vida. Aí Davi fez uma proposta para ele: fica comigo e não temas, porque quem procura a minha morte procura também a tua. Isto é, vamos nos unir para nós morrermos juntos. E estarás a salvo com quem? Com quem? Que ele diz aqui? Comigo. Oh, meu querido, misericórdia. Você acha que uma pessoa vai estar salva estando com você? Você acha que a tua esposa vai estar salva porque ela está com você?
Ah, não, mas eu busco a Deus, eu oro, eu leio a palavra, então meu filho vai se livrar do mal, a minha esposa vai se livrar do mal. Ah, vai sim. Na minha casa eu busco, busco a palavra de Deus, minha família vai se livrar do mal. Vai sim, fica esperando. Eles que não se posicionem não, eles que não busquem não. Pede para eles ficarem dependendo da tua oração, ficar dependendo da tua leitura da palavra, ficar dependendo dos teus evangelismos, ficar dependendo daquilo que você faz para Deus. Você acha que eles vão ser livres do mal? Não vai, meu querido. A salvação é individual. Se você não se posicionar diante de Deus, você vai ser pego. Davi não deveria ter dito isso. Devia ter dito: quem procura a minha morte, procura também a tua. Mas o Deus que me livrou das garras do urso, me livrou das garras do leão, me livrou do gigante, este mesmo Deus está comigo e vai nos livrar também. Eu vou buscar a Ele, eu vou consultar a Ele. Você presta atenção como o coração da nossa é enganoso e é corrupto. Davi começou a servir a Deus de uma maneira fiel, focado naquilo que ele tinha que fazer, que era a comunhão com Deus, cheio da glória de Deus e obedecendo debaixo da política do Criador, debaixo do reino de Deus sobre a vida dele, e ele começou a ter vitórias. Deus dava vitória para ele enquanto ele estava permanecendo debaixo da política do Criador. Enquanto o reino de Deus governava sobre Davi, Davi tinha vitórias. Quando ele desviou os olhos dele e começou a buscar o reino de outros, ou o seu próprio reino, a sua própria política, a política de outras pessoas para a vida dele, começou a ter essas derrotas. Ele começou a ser humilhado, ele começou a ter que se esconder, ele começou a ter que fugir. Chegou ao ponto de dizer que se estivesse com ele a pessoa ia estar salva. Por quê? Porque ele estava com o seu entendimento no que ele tinha vivido com Deus. Isso é, ele já tinha derrotado o leão, tinha derrotado o urso, tinha derrubado o gigante, tinha matado os filisteus quando ele foi para a campanha. Ele estava fiando, ele estava com a fé, ele estava com a confiança naquilo que ele tinha vivido e não no Deus Criador que fez ele viver aquilo. O que você aprende com isso? Você aprende que a despeito do patamar que você está hoje espiritual, a despeito do cargo que você ocupa, vigia. Vigia sobre o teu coração. Vigia sobre a tua mente. Toma muito cuidado. Ela quer te pregar peças, ela quer te enganar, dizendo que você é o cara agora. Não, olha o que aconteceu com você. Olha o que você fez. Meu Deus do céu. Ninguém é assim como você, cara. E começa a chamar a atenção para você e você cai. Você aceita. Você entra nessa jogada do diabo, do teu coração enganoso e dos teus pensamentos enganosos. Por isso toma muito cuidado. Toma muito cuidado. Não é para ficar com as pessoas. Não é para ficar com as pessoas. É para ficar com o Criador dos céus e da terra. Porque Ele sim vai te livrar do mal. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Vamos orar? Senhor nosso Deus, Criador dos céus e da terra, nós te agradecemos, meu Pai, por esta palavra, por ter aprendido com o Senhor, meu Pai, de que quando nós estamos debaixo da tua direção, debaixo da tua política, sim, a política do Criador, quando nós estamos debaixo do que o Senhor nos manda fazer, meu Pai, a gente não precisa fugir, não precisa se retirar, a gente não precisa realmente, meu Pai, nos afastar das malignidades que existem no mundo. Ao contrário, nós devemos realmente nos posicionar mais diante do Senhor, porque o mal se retira de nós, as coisas malignas saem de perto de nós, aquilo que não presta sai do nosso interior, sai dos nossos pensamentos, sai dos nossos entendimentos. Porém, quando nós desobedecemos ao Senhor, nós não queremos realmente nos posicionar diante do Senhor, nós acabamos atraindo pessoas para andarem conosco em situações de endividamento, de aperto, de amargura de espírito, em pessoas que realmente não têm condições de te servir sem o teu Espírito Santo, pessoas que realmente estão iguaizinhos a nós, cheios de malignidades, cheios de prostituição, cheios de adultérios, cheio de coisas que não vêm do Senhor.
Por isso, Pai, em nome de Jesus, nós te pedimos, nos ensine a cada dia mais a nos posicionar diante do Senhor, a não deixar que o inimigo fique nos insinuando, o inimigo fique nos dizendo o que fazer, o diabo, a nossa carne fique dizendo o que nós devemos fazer, e que nós nos afastemos do Senhor, e que a gente fique seguindo os nossos próprios caminhos, e que a gente fique seguindo os nossos próprios pensamentos, porque se nós fizermos isso, nós vamos colher o fruto, meu Pai. O fruto que Davi estava colhendo aqui, o fruto que nós veremos que o rei Saul também vai colher. Meu pai, esse rei maligno que achava que ele podia fazer o que queria, meu pai, estava prestes a colher também o fruto dele. Mas infelizmente, meu pai, antes que viesse a tua justiça, antes que viesse o teu juízo sobre a vida desse rei que estava induzindo o povo a não te buscar, induzindo o povo a querer fazer a vontade deles. Antes disso, meu pai, esse rei trouxe consequências para o povo, trouxe consequências para aqueles que eram sacerdotes. Sim, meu pai, porque tanto o povo como os sacerdotes não estavam debaixo da tua direção, não estavam debaixo da tua vontade, meu pai. Estavam adorando o Senhor como se fosse brincadeira, estavam buscando o Senhor de uma maneira descoberta, meu Pai. Sim, não tinham a tua cobertura, Senhor, não tinham o teu Espírito Santo, não te buscavam todos os dias, não tinham uma comunhão com o Senhor todos os dias. Meu Pai, em nome de Jesus, nós não queremos viver isso na nossa vida, nós não queremos viver isso na nossa família, meu Pai. Nós não queremos que venha sobre a nossa família as malignidades daqueles que estão na política, muitas vezes com um coração corrupto, com um coração maligno, desejando o mal e a destruição das pessoas, elas nem percebem, porque elas estão debaixo de demônios, elas estão debaixo de espíritos imundos, elas estão debaixo de corrupção, elas estão debaixo de morte, de roubo, de destruição. E o diabo está esperando só o momento certo para se manifestar na vida dessas pessoas, para que elas venham contra nós para nos matar, para nos roubar e para nos destruir. Mas, meu Pai, como igreja tua, como servos teus, meu Pai, nós queremos a tua proteção, nós queremos ser livres desse mal, nós queremos, meu Pai, em nome de Jesus, não viver o que aquelas pessoas malignas que têm um controle, que têm a política, que tem um governo, que tem uma autoridade sobre a vida deles, meu Pai. Nós não queremos viver o mal que eles estão para trazer na vida das pessoas se eles vierem a tomar o poder. Por isso, em nome de Jesus, nós te pedimos, levanta a tua igreja, Senhor, levanta aqueles que são sinceros com o Senhor, aqueles que não deixam a sua espada, que não encostam o seu escudo, que não deixam as suas armas espirituais encostado cada dia, meu Pai, todos os dias, aqueles que entram na guerra, aqueles que se posicionam contra as trevas, aqueles que realmente enxergam o que está acontecendo por detrás do que é natural, aqueles que enxergam as coisas espirituais. Meu Pai, levanta esse exército, Senhor, para que nós possamos entrar em guerra, para que essas pessoas sejam desmascaradas, para que as intenções do coração delas venham à tona, para que realmente a verdade que está acontecendo dentro delas venha às claras, meu Pai, traga às claras, seja descoberta, meu Pai. Sim, Senhor, em nome de Jesus, nós precisamos, meu Pai, porque senão nós não vamos saber o que realmente eles estão intencionando. Meu Pai, em nome de Jesus, visita a vida daqueles que são políticos, que estão lá na igreja, meu Pai, daqueles que são políticos que às vezes não têm cargo ainda, mas que têm o desejo de entrar lá na política. Visita a vida, meu Pai, dessas pessoas, unge eles, prepara eles para te servirem lá na política, meu Pai. Ó Senhor, em nome de Jesus, aqueles, meu Pai, que são sacerdotes do Senhor, que já estão na política, que eles estão lá no meio, são servos teus, têm um coração sincero contigo, meu Pai. Em nome de Jesus, enche eles de autoridade, enche eles de poder, dá discernimento, dá sabedoria, dá revelação, para que eles possam travar a guerra, para que eles possam destruir aqueles que estão querendo o mal, para aqueles que estão debaixo do domínio das trevas, da política das trevas, estão governando para a destruição do povo, para a destruição daqueles que te servem, aqueles que são teus sacerdotes, para a destruição daqueles que muitas vezes são ingênuos, são inocentes e não sabem o que está acontecendo. Meu Pai, como igreja tua, nós nos colocamos para que eles recebam poder, para que eles recebam autoridade, para que eles recebam o espírito de revelação,
para que as portas que estão fechadas naquele lugar sejam abertas para que eles possam realmente destronar as trevas daquele ambiente e a política seja regida e governada pelo Senhor, meu Pai. Que o Senhor, como Criador, governe sobre a política do Brasil e o Brasil vá para as tuas mãos, Senhor, porque nós queremos que o Brasil se torne um país realmente de adoradores, que te adoram em espírito e verdade. Senhor, em nome de Jesus, quantos líderes de igreja, meu Pai, estão envolvidos com as trevas, estão envolvidos com, meu Pai, a paralisia, eles estão parados, eles estão cansados, eles estão ansiosos, eles estão em depressão, eles estão, meu Pai, na incredulidade, eles não estão entendendo que o Senhor está para fazer algo grande, meu Pai. Enche eles do teu poder, desperta eles, meu Pai, para que eles não sejam pegos como esses sacerdotes aqui foram pegos e acabaram morrendo, e também as pessoas que não estavam posicionadas diante de ti, meu Pai. Em nome de Jesus, Senhor, visita a vida desses líderes de igreja, meu Pai. Oh Deus, em nome de Jesus, Tu és poderoso, Tu és o Criador dos céus e da terra. Enche o coração deles da tua política, enche o coração deles da tua política, coloca no coração deles a certeza de que o Senhor vai agir, de que o Senhor vai fazer algo, se eles se posicionarem, se eles pararem de brincar, de ficar cumprindo escalas, executando tarefas somente, mas quando eles se posicionarem para buscar o teu Espírito Santo, para se encherem da tua glória, para realmente saber o que o Senhor tem reservado para o Brasil, e eles se posicionarem. Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, visita a vida do teu povo, meu Pai. O teu povo, meu Pai, que muitas vezes estão sendo enganados por líderes que deixam eles sem te buscar para irem somente em cultos. Sim, meu Pai, o teu povo, meu Pai, que muitas vezes estão confiando em líderes de igreja achando que eles vão ser livres, que eles vão escapar da morte, que eles vão escapar das doenças, que eles vão escapar da miséria que está para vir no Brasil se a política das trevas for introduzida. Meu Pai, em nome de Jesus, este povo que acha que frequentar um culto só é o suficiente para eles escaparem. Meu Pai, em nome de Jesus, nós te pedimos, visita o coração deles, coloca no coração deles um desejo de te buscar todos os dias, de te adorar todos os dias, de ler, de ouvir a tua palavra, de meditar na tua palavra, de estarem cheios do teu Santo Espírito, para que quando o Senhor for fazer algo no Brasil, eles também recebam uma notificação do Senhor, eles recebam uma mensagem, meu Pai, espiritual do Senhor, avisando para eles o que o Senhor está para fazer. Meu Pai, em nome de Jesus, nós somos a tua igreja, nós somos o teu povo, nós somos os teus adoradores. Nos livra, meu Pai, do mal. Nos mostra, meu Pai, o que está para acontecer, para que nós possamos verdadeiramente nos posicionar. Liberta o teu povo dessa vida, meu Pai. Essa vida de só pensar em coisas, de só querer ter coisas, de querer trabalhar mais do que para trabalhar para eles, para o mundo, para as coisas do que para o Senhor. De colocar as coisas do mundo em primeiro lugar, meu Pai. Isso não vai terminar bem, Senhor. Meu Pai, nós precisamos de um povo que realmente tem um coração voltado para o Senhor. Um povo que aonde quer que eles vão, meu Pai, eles estão cheios do teu Santo Espírito. Nós não queremos que eles venham a morrer, a ser destruídos. Nós queremos que eles te conheçam, que eles saibam quem o Senhor é. Em nome de Jesus, meu Pai. Eles estão sendo enganados por esse negócio de Copa do Mundo. Eles estão sendo enrolados. Eles dizem que não tem tempo para te buscar, não tem tempo para orar, não tem tempo para estar na tua presença. Mas aí o mundo levanta uma Copa do Mundo, levanta um futebol, todas as empresas fecham e param somente para assistir um jogo, onde as pessoas ficam chutando a bola dentro de uma trave, Senhor. Mas eles não chegam a parar as suas empresas para orar, para te adorar, não soltam fogos para o Senhor. Eles não param, meu Pai, as suas empresas, não param o país para te buscar, para que o Senhor tenha misericórdia e traga misericórdia para a vida deles, meu Pai. Esse povo, meu Pai, que insiste em buscar os seus interesses. Até quando, Senhor, o teu reino não será estabelecido na terra? Para que esse grupo de pessoas sejam excluídos, sejam tirados, arraigados da terra, meu Pai.
Um povo que não consegue reservar 2 horas para te adorar, 2 horas para consagrar sua vida ao Senhor, mas consegue ficar 2 horas diante de uma televisão buscando um time de futebol para ganhar uma partida. Investe milhões, milhões por causa disso, Senhor. É esse tipo de povo, meu Pai, que vai escapar do que o Senhor está para trazer? É claro que não. Um povo que põe o seu coração nas coisas do mundo. Meu Pai, não é esse tipo de igreja que nós queremos. Um povo que para os cultos por causa de uma Copa. Um povo que não consegue ficar 2 horas te adorando, te buscando, lendo a tua palavra e meditando, mas consegue parar o país para fazer essas coisas. Aonde está o coração deles? No roubo, na morte e na destruição. Eles conseguem se alegrar diante de uma partida. Eles conseguem, meu Pai, se alegrar diante de uma partida, mas não têm alegria em ouvir tua palavra. Os lábios deles falam uma coisa, mas o coração deles está longe do Senhor. Eles ficam horas e horas, meu Pai, fazendo coisas, mas não conseguem estar na tua presença, porque acham cansativo, porque acham tediante, porque acham chato, porque acham que é besteira, até vir o mal que o Senhor está preparando para trazer na terra. Aí eu quero ver essas coisas que eles estão buscando, salvar eles das mãos do Senhor. Aí eu quero ver. Por isso, meu Pai, nós queremos te agradecer porque o Senhor abre os nossos olhos, porque o Senhor abre o nosso entendimento para não brincar com a vida, para não brincar com a tua adoração, para não brincar com a tua palavra, para não ficar, meu Pai, tratando as coisas do Senhor de maneira leviana. Senhor, é pelas nossas ações que nós sabemos onde está o nosso coração. Por isso, em nome de Jesus, eu te peço, Senhor, me ajude para que eu seja livre do mal. Sim, meu Pai, eu não quero consagrar a minha vida para as coisas antes do Senhor, de maneira nenhuma. Eu quero consagrar ao Senhor, porque na sua palavra diz que quando nós consagramos ao Senhor, todas as outras coisas o Senhor vai nos dar. Por isso eu te peço, Senhor, eu te peço, me ajude para que eu permaneça com meu coração no Senhor e não numa partida de jogo, num time de futebol, gritando, berrando por causa deles, investindo dinheiro nessas coisas que só vão levar as pessoas para a morte e para a destruição. Porque o diabo quer que eles coloquem o coração nisso, que eles se alegrem, que eles pulem, deem saltos de alegria diante dessas coisas. E quando chegam diante da tua presença para te adorar, prestam um culto barato, um culto sem nenhum tipo de sentimento, um culto onde eles só pedem coisas, só querem coisas, um culto onde eles ficam preocupados com os interesses deles. É esse tipo de adorador, meu Pai, que vai te buscar. Até quando, meu Pai? Até quando nós teremos que conviver com esses tipos de pessoas? Pessoas que não entendem a importância de consagrar o seu coração ao Senhor, de consagrar a sua mente ao Senhor, de consagrar a sua vida ao Senhor. Mas quando o diabo faz propostas, quando o diabo atrai eles, eles vão correndo. Eles não brigam, não questionam, não se levantam contra. Sentem até prazer em estar diante dessas coisas. Mas quando estão diante do Senhor não tem prazer. Reclamam até de ter que ler a tua Bíblia. Reclamam de ter que orar. Reclamam de ter que jejuar. Reclamam de ter que meditar. Reclamam de ter que falar da tua palavra para as pessoas. Aonde que esse povo vai entrar no teu reino? Você acha que vai conseguir? Em nome de Jesus, meu Pai. Por isso, em nome de Jesus, eu te peço. Levanta aqueles que têm um coração realmente de adorador. Pessoas que realmente estão comprometidas com o teu reino. Comprometidas com a tua palavra até que o Senhor estabeleça aqui na terra o teu reino. Porque eles estão focados na vida eterna. Eles estão focados no tempo que passarão com o Senhor e todas as coisas muito maiores do que o mundo está oferecendo que nós vamos viver. Não são partidas de futebol. Não são novelas, não são filmes, não são empregos, não são essas coisas que o teu reino vai ter para a nossa vida.
Para a nossa vida serão coisas muito maiores do que o diabo está oferecendo para eles. Mas infelizmente o povo se alegra com isso e gosta disso e prefere essas coisas. Eles acham que estão vivendo uma vida saudável, que eles estão vivendo a vida, meu Pai, escolhendo essas coisas ao invés do Senhor, porque eles não vislumbram a eternidade. Eles não vislumbram o que é viver com o Senhor eternamente, num reino que o Senhor estabelecerá na terra. Eles ainda nem sequer experimentaram o teu reino nessa vida. Porque se tivesse experimentado o teu reino nessa vida, eles já iam imaginar o que seria o teu reino no futuro. Eles nem ligariam a televisão para assistir esses jogos. Eles fariam falir essa indústria que quer o coração das pessoas. Eles fariam falir a indústria das novelas pornográficas, prostitutas, que ensinam coisas malignas para as pessoas. Eles fariam falir tudo aquilo que compromete o teu reino. Tudo aquilo que não é da tua vontade, que é propagado nas redes sociais, nos meios de comunicação, nas empresas. Tudo aquilo que é contrário à tua vontade. Até mesmo os crentes, meu Pai, apoiam. Tem crente, meu Pai, que apoia essas coisas e aprovam essas coisas. Meu Pai, em nome de Jesus, nos dá um coração segundo o teu, meu Pai, para a gente enxergar que o diabo está armando astuta cilada, que o diabo está armando para dizer para Deus que o coração das pessoas não está no Senhor, que o coração das pessoas está aí nas coisas. E o diabo ainda prova para o Senhor, mostra para o Senhor isso. Ele levanta coisas, meu Pai, na terra para mostrar para os líderes das igrejas, para mostrar para o Senhor, para mostrar para os anjos que o povo não está com o coração no Senhor, que o coração do povo está em outras coisas. Ah, meu Pai, até quando? Até quando nós teremos que conviver com esse tipo de gente? Meu Pai, o Senhor é o Criador dos céus e da terra. Se as pessoas fizessem o que fazem pelas coisas por Ti, se o Brasil reconhecesse o Senhor como Deus, verdadeiro Criador dos céus e da terra, e Te adorasse, soltasse fogos, parasse as empresas, pegasse parte dos canais das televisões para glorificar o Teu nome, para levantar um clamor a Ti, para glorificar o Teu santo nome, esse Brasil estaria muito melhor. Mas o diabo consegue enganar eles. O diabo consegue tirar a atenção deles, meu Pai. Porque eles são muito infantis na fé. Eles são pessoas que se enganam facilmente. São pessoas tão fáceis de ser manipuladas. Até os líderes das igrejas manipulam eles. Até os líderes das igrejas manipulam essas pessoas, fazendo com que elas façam o que eles querem. São sacerdotes que estão nessa mesma condição aqui do que nós lemos. Sacerdotes que estão preocupados com que as pessoas satisfaçam os interesses deles. Meu Pai, até quando? Até quando a tua igreja será assim? Uma igreja que não te adora de verdadeira adoração, meu Pai. Que não coloca o Senhor em primeiro lugar. Que não consegue ter discernimento para enxergar essas astutas ciladas do diabo. Para roubar o coração deles. Para roubar os pensamentos deles. Por isso, em nome de Jesus, eu te peço, Senhor. Eu sei que na terra existem pessoas que ainda te amam o dia inteiro, que te adoram o dia inteiro, que estão mais preocupados com a vida que o Senhor prometeu do que com esta vida. Em nome de Jesus, levanta esse exército. Levanta essas pessoas, meu Pai, que não conseguem ficar um minuto sequer longe da tua presença, que no trabalho te adoram, que na política te adoram, que nas empresas te adoram, que nas escolas te adoram, que nas artes te adoram, que nos meios de comunicação te adoram, nas casas te adoram, em todos os lugares. Levanta essas pessoas que têm esse coração, meu Pai, sincero, que quando estão fazendo as coisas estão te adorando, e não com o coração em outras coisas. Meu Pai, esse tipo de povo que nós queremos ao nosso lado, são esse exército que nós queremos que o Senhor levante nesta terra, no Brasil,
para que o Brasil seja um Brasil de adoradores verdadeiros do Senhor, que sejam de pessoas realmente que enxergam a eternidade e não enxergam somente essa vida medíocre de 80, 90 anos nessa terra e acham que vão ser felizes. Não, meu Pai. Nós queremos um povo que enxerga o que é viver com o Senhor eternamente, que não se deixe encantar e se seduzir pelas coisas que o mundo está oferecendo. Em nome de Jesus, meu Pai. Nós queremos um povo que não faça o que Davi fez, que se desviou da tua presença de tal maneira para chegar ao ponto de achar que se as pessoas estivessem com ele estariam salvas. Meu Pai, em nome de Jesus, limpa o nosso coração para que a gente saiba que a salvação, para que a gente saiba que o livramento só vem do Senhor, Criador dos céus e da terra. Em nenhum outro há salvação. Até o teu Filho, que morreu na cruz por nós, Jesus Cristo, se o Senhor não ressuscitasse ele, ele não estaria vivo. Por isso, em nome de Jesus, nos limpa, nos santifica. Nós queremos dar glória a Ti. Nós queremos pregar para as pessoas que é em Ti que está a salvação, que o coração delas deve gritar, devem berrar, devem soltar fogos, é pelo Senhor. Devem ter essa alegria que as pessoas têm por um time de futebol, que não dá nem valor para eles, que não querem nem saber deles depois. Meu Pai, nós precisamos desse tipo de igreja. Uma igreja que queima por dentro por Ti, que queima em Te adorar, que não consegue viver um segundo sequer longe de Ti, meu Pai. Em nome de Jesus, estabelece a Tua política em nossos corações, Criador dos céus e da terra. Estabelece a sua política, Criador dos céus e da terra. Nós queremos ser adoradores do Senhor, em todo instante, em todo momento, em todo lugar, Em o nome santo de Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus.